A paz do Senhor, igreja. Olha para o irmão que está perto de você e diz assim: hoje você vai sair daqui mais forte. Porque hoje é dia de crescimento. Só cresce quem está forte. Aleluia. Nós vamos retomar nosso estudo no slide 47, que nós vamos falar sobre Acabe. Quem foi Acabe? Pergunta para o teu irmão, teu colega de estudo. Quem foi Acabe? Espera a resposta. Eu escutei. Aluno nota 10. O pior rei de Israel foi Acabe. E o reinado de Acabe foi um período crucial na história da antiga nação de Israel, do reino do norte. Eita, gente boa essa. E aí aconteceu a maior apostasia. E o que é apostasia? É abandono ou deserção da fé. Está ali na tela para você não esquecer. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Quando achar, diga achei. Quem não achou, diga, peraí. Estou esperando. Hebreus 6, vamos ler do 4 até o 7. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. O que o escritor está dizendo aqui? Que as pessoas que deliberadamente... deu ruim aqui no meu... Que deliberadamente se desviam do Senhor, essas pessoas, elas estão se excluindo do perdão de Deus. Olha que coisa séria. Deixa eu me achar aqui, irmãos, que correu aqui o... Mas olha o que o escritor está dizendo. Você prestou atenção no texto que nós lemos? Ele está dizendo que está crucificando novamente o nosso Senhor. E isso é impossível de acontecer, porque uma vez só o nosso Senhor concluiu o plano de salvação para todos nós. Então, nossa salvação já foi conquistada. Tem alguma coisa ainda para ser feita? Não, pelo Senhor. Tudo já foi feito. O que é que falta, então? Falta a pessoa aceitar a salvação, aceitar o plano, aceitar o perdão, aceitar a saída para a sua vida. Por isso que você foi convidado a fazer o quê? A apresentar o plano da salvação a alguém. Porque esse plano já foi concluído. Aleluia. Ele só precisa ser entregue, ser exposto e ser aceito. Glória a Jesus. O que esse item que nós estamos falando é que a apostasia ainda é um perigo real. E ele diz: você que já experimentou da graça e do poder de Deus, não pode se afastar. Não deve se afastar. Por quê? Você está saindo de debaixo da mão de Deus.
tem um louvor que fala: quem já pisou no Santo dos Santos? Como é que você já adentrou na intimidade? O Santo dos Santos é a intimidade com Deus. Como é que depois de ter entrado na intimidade, de ter experimentado essa intimidade, essa glória, essa graça do Senhor, você vai agora apostatar da fé, se desviar da fé, se excluir dessa graça e do perdão de Deus? Abra aí em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo 4. Vamos ler o primeiro versículo desse capítulo 4. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrina de demônios. Olha só, alguns, diga eu não. Alguns apostatarão da fé, se desviarão da fé. Por quê? Vão dar ouvidos a agentes do diabo. Vão dar ouvidos a espíritos enganadores. Então, irmãos, a apostasia, ela tem os seus agentes. Alguns são agentes conscientes, que você já ouviu, né? Muitas entrevistas com ex-satanistas. E eles dizem que cada igreja, eles implantam um agente para criar aquele clima, aquela discórdia, a dúvida. Porque a apostasia começa com a dúvida. Você já ouviu tudo isso, mas aqui dentro não tem não, principalmente hoje, porque o Espírito Santo já encheu. Se tivesse, já tinha corrido. Mas alguns são conscientes e outros não. Outros são imprudentes. E o diabo aproveita essa imprudência para agir. Então, existem agentes da apostasia, que vêm aqui, que vêm nas igrejas, que vêm entre os cristãos, no seio da igreja de Deus, como costumam dizer, e trazem dúvidas para trazer inconstância, incerteza nas doutrinas bíblicas. Vão contradizer, vão fazer igual a serpente falou para Eva. Não foi bem assim que a coisa que Deus falou, não. Não é bem assim que a Bíblia está dizendo. Não é bem isso. Esse pessoal é radical demais. E o que Timóteo está dizendo aqui? Que nós não podemos nos afastar da sã doutrina, da palavra de Deus. Porque o que eles querem é enfraquecer a fé. É nos fazer rejeitar a crença fiel, verdadeira, bem consolidada. É colocar em nós o ensino falso, sutilmente, mas inserir em nós o ensino fácil. Então, quando você achar um agente da apostasia, você faz o quê, irmão? Imita Jesus Cristo. Fala para trás de mim, Satanás. Difícil, né? Você tem coragem? Aí, tudo bem, seja mais sutil, então. Não fala para trás de mim, Satanás, não, mas fala assim, está amarrado. Vai fora. O importante, irmãos, é que a gente não pode se associar. Lembra que eu falei da omissão? Eu só ouvi. Deixou plantar a sementinha no teu coração? Cuidado, irmão, pede a seca, porque se molhar, vai progredir essa semente. Agora, 2 Tessalonicenses, você está aí perto? Chega em 2 Tessalonicenses. Capítulo 2. Vamos ler 2 versículos. O versículo 3
e o versículo 12. 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 12. Para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ao longo da história, muitas pessoas se posicionaram do lado do mal. Foram hostis a tudo que Cristo representava, a santidade, a pureza, a retidão. Se eles são contrários a Cristo, eles são, então, anticristos. E esses anticristo existiram durante toda a história, sendo contrário à verdade que o Senhor Jesus pregou. Mas, antes da segunda vinda de Cristo, o que ele fala no versículo 12? Não, no 3. Ele diz, o homem do pecado, o filho da perdição. Quer dizer, aquele que será um instrumento de Satanás, equipado de poder, irmão. O filho da perdição, ele vem equipado de poder. Ele vem pronto para enganar. Ele vem pronto para realizar milagres. O versículo 9 diz assim, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Esse é o anticristo. Mas por que a gente vai dar ouvido? A gente não, eu não. Olha para o teu irmão, você também não. Vai dar ouvido, não. Mas por que alguns darão ouvido a eles? Por causa do poder, por causa dos sinais, por causa dos milagres. E muitos acreditarão. Mas é milagre, pastora. Nem todo milagre é gerado pelo Senhor. Quem aqui já teve uma proximidade maior com o Espiritismo sabe disso. Sabe que é concedida algumas coisas, que eles têm também poder, só não são poderosos como o nosso Deus, porque eles têm poder, mas o nosso Deus é todo poderoso. Não há quem se compare. Mas por isso nós estamos aprendendo a palavra de Deus, para estarmos atentos. Então fica ligado, irmão. Bota a tua fé para ficar robusta, forte, viçosa. Anima teu coração, abre a tua mente, pede para o Senhor preparar a tua mente com a palavra. Para quê? Para você estar atento, porque o dia mau vai chegar e você não será derrotado. Diga amém. E esse homem maligno, ele sim, ele será derrotado, já está derrotado, já há sentença para ele. Mas a gente tem a sentença da volta de Cristo Jesus. Nós vamos subir, não vamos não, irmão? Nós vamos subir na primeira. Ninguém vai ficar aqui para constatar a tribulação, não. Vai não, vamos subir. Olha a trombeta soando. Aí a gente, sobe todo mundo junto em nome de Jesus. Hebreus 3. Olha o que a apostasia faz. Hebreus 3, 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Apostasia é se afastar, é manter distância de Deus da sua fé. E ele está dizendo aqui, a apostasia afasta o homem de Deus. Então, que não haja em nós um coração mau, um coração infiel. Por que fala coração e não mente? Porque o coração fala da alma.
é a região da nossa vontade, das nossas decisões, dos nossos sentimentos. E aí, a Bíblia vai falar que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede a vida, a saída da vida, e dele procede as suas decisões, e você precisa guardá-lo. E o nosso coração é um coração enganoso. Por quê? Porque ele nos leva ao sentimentalismo. E quando a gente está servindo ao Senhor, o sentimento acompanha o que é mais importante, que é a razão, a mente. Porque o nosso culto precisa ser racional. A palavra de Deus diz em Romanos 12:2 que precisa o quê? Transformar o quê? Diga, transformar minha mente. Porque eu só experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando a minha mente é transformada. E aí tem gente que serve o Senhor só com o coração, só com a emoção, só faz quando está com vontade. Quando não está com vontade, não faz. Quando está triste, não quer servir ao Senhor. Quando as coisas estão dando errado, ele se afasta do Senhor. Ou quando está tudo bem, ele vai aproveitar a vida. Por quê? Porque trabalha no coração. E nós precisamos trazer o entendimento e pedir ao Senhor, leva a minha mente cativa, Senhor, para que eu não seja levado por vento de um lado para outro. Apostasia, olha um exemplo de apostasia, Atos 1:25. Na hora de escolher, eu vou ler para você, se você conseguir chegar, você lê comigo, Atos 1:25. Na hora de escolher um substituto para Judas, ele diz assim, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou. Quem era Judas? Fala, era um discípulo de Jesus. Ele passou 3 anos com Jesus, 3 anos e meio com Jesus, amém? Igual a Pedro, igual a Tiago, igual a João. Ele recebeu o mesmo ensinamento? Sim. Ele foi ensinado como os outros, mas Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Qual era o lugar de Judas? Foi Deus que designou o lugar para ele? Não, ele escolheu. O seu próprio. Ele escolheu. Então, irmãos, às vezes a gente é pressionado. E a gente toma algumas decisões que são erradas. O que é que a gente precisa fazer quando o coração está em ebulição? Ficar quieto. Se Deus não disse para fazer, se Deus está em silêncio, você também permanece em silêncio. Se Deus não disse para ir, você permanece no seu lugar. Se Deus não disse para fazer, você fica aguardando a ordem. Mas também na hora que Deus diz, vai, é para ir. Você tem que estar pronto. A apostasia pode ser evitada. Você está em Hebreus aí marcado? Volta lá em 6. Hebreus 6. Vamos ler os versículos 11 e 12. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam a promessa. A esperança mantém o cristão em alerta. Há uma esperança, tudo vai dar certo, tudo chega no lugar que Cristo determina, nada se afasta da vontade de Deus. Mas, pastora, e se acontecer alguma coisa de ruim, Deus está com você, porque é a palavra do Senhor que diz, eis que estarei convosco todos os dias. Não vai ser no dia mau que o Senhor vai se afastar.
Não vai ser no dia da tua aprovação que o Senhor não vai estar presente. Então, mantenha a esperança acesa. Porque o dia que acontecer, o Senhor estará com você. Isso vai guardar teu coração. Aleluia. O reino do norte se desviou do culto verdadeiro ao Senhor. Substituiu o culto verdadeiro pela adoração a Baal. Foi apostasia completa e colocou em risco a verdadeira adoração a Deus em todo o território. Nós precisamos estar atentos, porque a apostasia é um perigo real até os dias de hoje. E como é que ela acontece? De uma hora para outra? Gradativamente. Ninguém desvia da noite para o dia. Ninguém está feliz no culto. Pá, hoje à noite, amanhã de manhã diz, nunca mais quero saber de Deus. As coisas vão acontecendo no nosso coração. E sabe uma coisa que nós, seres humanos, temos a mania de fazer? Ir acumulando. Não resolve os seus problemas. Aí acumula um pouquinho hoje, acumula um pouquinho amanhã. Quando você menos espera, acontece um grande furacão e você desvia. E aí, não sei nem porquê, eu fui esfriando, sabe sim. Foi apostatando da fé. Foi se desviando da presença de Deus. Não foi se corrigindo. Não foi se disciplinando. Não foi dando um passo atrás nos erros que cometeu. Foi deixando acontecer, foi deixando para lá. E Satanás, como ele é sujo, ele é esperto, ele vai se aproveitando de cada momento, de cada detalhe, de cada vacilo. Sabe, irmãos, a gente precisa aprender isso. A gente precisa aprender a resolver com o Espírito Santo os nossos problemas. Nós não podemos deixar pendência, porque Satanás cobra. Nós não podemos deixar para depois, porque Jesus pode vir agora. Então, não deixe pendência na sua vida espiritual. Bem, mas vamos voltar ao estudo. O primeiro item vai falar da apostasia no reino de Israel, slide 48. Abra no primeiro livro de Reis, capítulo 16. O slide 48, bota ali. Vai falar das causas da apostasia. E nós vamos abordar duas causas principais. O casamento misto e a institucionalização da idolatria. Vamos ver o que isso significa, mas vamos ler o texto de 1 Reis, capítulo 16, versículos 29 até 34. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Oh, Deus! Também Acabe fez um bosque de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Só até aqui. Vamos falar do primeiro, casamento misto.
Ao longo da história, o tempo todo, Deus orientava o seu povo a não se misturar. Não se misture com os povos da terra. Onde vocês entrarem, joga esse povo todo fora. Deus marcava a separação. Deus não queria misturar o santo com o profano. Mas o povo sempre tentou ultrapassar essa linha. É igual a criança quando chega na fase de desafiar, né? Você não pode pegar isso. Ele olha para você, estica a mãozinha e vai para pegar. Deus falando para o povo, não se misture. Lembra, na época de Neemias, depois do cativeiro? Vamos ler esse texto? Eu botei aqui, mas olha, Neemias, que era um homem firme, porém um homem suave, ele tomou medidas drásticas em relação a isso. Neemias 13. Olha o que Neemias fez por causa do casamento misto. Eles tinham voltado do cativeiro, estavam de novo em Jerusalém e estavam reconstruindo a cidade. Então, quando eles chegaram ali em Jerusalém, havia um povo que estava morando ali ao redor e começaram a se relacionar e a casar um com o outro. Olha Neemias, capítulo 13, versículos 23 a 29. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel? E contudo, as mulheres estranhas o fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos, para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o eronita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio e dos levitas. Neemias estava indignado, porque o povo conhecia a lei e estava infringindo a lei. O povo sabia que Deus não queria que houvesse aliança entre seu povo e o povo fora de Israel. E mesmo assim, o povo se misturava. E Neemias aqui, muito engraçado, né? Quando ele diz que pegou até pelos cabelos e arrancou os cabelos. Imagina aquela crise de raiva. Ah! É claro que isso aqui pode não ter sido literal. Mas quem estava perto, vai que levou um puxão de cabelo. Né? Quando tem briga na escola entre meninas, então, cabelo é uma benção. Olha só, peguei uns trechos de alguns versículos de Neemias 10, o 28, a parte C, a primeira parte do versículo 29 e o versículo 30. Todos os sábios e os que tinham capacidade para entender, firmemente aderiram a seus irmãos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Eles haviam feito um conselho. Eles haviam recebido de novo as instruções da lei. Eles tinham feito um acordo: nós não faremos isso. Nós não permitiremos que haja casamento misto. Mas quando Neemias vira as costas, quando Neemias se ausenta, eles quebram a promessa. Nós não temos que estar firme na promessa porque tem um líder chamando nossa atenção. É claro que ajuda, né?
Sorria, você está sendo filmado. Mas nós temos que estar firmes na promessa, porque nós cremos no nosso Deus. Sabemos que é Ele que está nos vendo, é Ele que está nos acompanhando. E Neemias libera um tratamento severo para aquele povo, porque ele estava indignado com a negligência, com a desobediência, com a infidelidade daquele povo, diante de tudo que Deus estava fazendo. Irmãos, quantos milagres a gente tem visto Deus realizar? Eu não vi semana passada, mas você se esquece dos milagres do Senhor? O Senhor é o mesmo que continua fazendo. Eu estava conversando com alguém no domingo e disse, não, pastor, eu estou com os problemas femininos. Eu disse para ela, Deus vai curar. Por quê, irmãos? Lembra aquele período que a gente estava falando sobre cura? E que um dia Deus falou que queria curar todos os problemas das mulheres da igreja. E nós ungimos com óleo e todas as mulheres que receberam a unção ficaram curadas. Porque o Deus mudou. Ele continua o mesmo. Hoje o pastor Ney estava orando aqui, ele falou de cura. O presbítero Alessandro, que faz aniversário hoje. Dá aleluia! Depois você dá os parabéns para ele. Ele também orou aqui, ele também falou de cura. Mas por que esse povo fica falando de cura toda hora? Deus quer salvar, mas Deus quer curar, irmão. Já pensou quando a gente fala em Jesus? A gente fala em Jesus é aquele que salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Irmã, são 3 coisas que Jesus quer fazer todo dia, toda hora. Se tem cura, você tem necessidade de cura, Jesus vai curar. Ele vai usar aqui no texto o exemplo de Salomão, dizendo, olha, um dos maiores reis de Israel, ele caiu porque foi influenciado por um apóstata. Se ele, Salomão, o homem mais sábio que a terra já viu, caiu por causa da influência de um apóstata, imagina você. Nós precisamos conhecer os nossos dons, nós precisamos conhecer os nossos pontos fortes. Eu não tenho ponto forte. Eu sou uma droga de pessoa. Para com isso. Você é filho de Deus. Você custou o sangue de Jesus. Jesus abriu mão da sua vida por sua causa. Para de ficar achando que você é um zero à esquerda. Irmão. Que eu não sou nada. Tá, a gente não é nada na nossa humanidade, mas somos tudo. Porque fomos resgatados por Jesus Cristo. Nós temos que saber os nossos pontos fortes, porque todos temos o ponto forte. Pergunta para o irmão, você sabe qual é o seu ponto forte? Olha sério na cara dele. Se ele fez aquela cara de nuvem, diz para ele, você tem um ponto forte que Deus está usando. Aleluia! Mas também você precisa conhecer a sua fraqueza. Porque todos temos um ponto fraco. E se você não conhece a sua fraqueza, Satanás vai trabalhar nisso. Eu costumo falar que o diabo sempre nos testa no ponto fraco. Ele sabe qual é a sua fraqueza. Ele vai pegar seu ponto forte e vai ficar querendo bater de frente contigo. Ele vai direto na fraqueza. Então, na hora que ele for na sua fraqueza, você precisa saber qual é ela, colocar diante de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Senhor, eu não tenho essa força. Nesse ponto aqui, eu não sou nada, mas o seu poder pode se aperfeiçoar em mim. Você tem o poder de Deus ao seu favor. Então diga, eu sou forte. A Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte. É nesse sentido, irmão, aleluia. Apesar de Salomão ter sido esse grande rei, casou com um monte de mulher. Primeiro, um monte de mulher. Uma só já dá trabalho, irmão.
Um monte, então, você está querendo mesmo enlouquecer, não é não? Mas não é, claro, mulher gosta de exclusividade. Imagina todas elas querendo exclusividade. Olha o ruim que dava. Olha lá no harém. Imagina a briga, puxão de cabelo. Hã? E aí ele se deixou influenciar. Se deixou dominar. E a gente precisa, irmãos, estar ligados, porque Satanás chega devagarzinho. Apostasia, ela vem pela influência da sociedade, ou de alguém, ou de um ensinador, ou de uma pessoa influente na sua casa, na sua vida, ou de alguém que você admira. E aí vem essa influência e mexe com você. O que a gente precisa estar atento? Seja quem for. Se não estiver de acordo com a palavra, não dê ouvido. Não dê ouvido, seja quem for. Agora, você só vai saber se está de acordo com a palavra se estudar a palavra. Você está lendo a Bíblia? Programação de leitura anual? Quantas vezes você já leu a Bíblia na sua vida? Então, irmãos, quem é crente mais de um ano? Quem é crente mais de um ano? Levanta a mãozinha. Pelo menos uma vez na vida tu tem que ter lido a Bíblia toda. Crente. Porque é isso que nos dá embasamento para não sermos derrubados. O relato bíblico, voltando para Acabe, o relato bíblico vai falar que Acabe tomou por mulher a Jezabel, o versículo 31 que lemos, e foi e serviu a Baal. Quem era Acabe? Rei de Israel, povo de Deus. Olha só a gravidade do problema. E serviu a Baal e o adorou. A idolatria entrou com força. Era um casamento político, mas teve consequências espirituais. Porque tudo que fazemos, irmãos, afeta o espiritual, porque o mundo espiritual é mais real do que esse mundo que você vê. O movimento no mundo espiritual é mais intenso. E aí ele recebe essa influência e se prostra diante de um Deus feito por homens. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 7. Vamos ver um texto no Antigo Testamento e outro texto no Novo Testamento que fala sobre a união mista, sobre esse tipo de casamento, de união. Deuteronômio 7. Vamos ler os versículos 3 e a primeira parte do versículo 4. Nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Olha aí, desde o início da formação da nação de Israel, Deus já estava avisando, olha, não misture as coisas. Não misture, não case com quem não é da mesma fé. Por quê? Porque vão desviar seus filhos de servirem a mim. Então, namorar é com crente. Crente. Não é aquele crente... você entendeu, não vou falar mais nada. Às vezes acontece, né? A pessoa se converte, os dois não eram cristãos, um se converte, vem para a igreja, o outro não vem. Aí, irmão, não é para largar a pessoa, porque não aceitou a Jesus. É para você manter o seu testemunho de salvação firme, porque esse testemunho salvará o seu cônjuge.
Mas se você vai casar, eu digo para a pessoa, tem gente que está aqui que já me ouviu isso. Você quer chorar agora ou quer chorar depois? É assim mesmo. Ah, quer chorar agora? Então, chuta que é laço. Irmão, não pode fazer gabinete comigo, achar que eu vou falar as coisas para deixar você felizinho da Silva. Eu vou deixar você orientado pela palavra. Então, chuta que é laço, meu irmão. Agora, quer chorar depois? Casa. Mas seja uma pessoa de oração, porque o resto da vida, o joelho tem que estar dobrado no chão. Porque vai precisar disso. Porque a palavra de Deus diz, sarta fora. Então, antes de ficar apaixonadinho, chuta que é laço. Agora vamos para o Novo Testamento, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Amém? Você tem que me dar a dica que você chegou lá. Vamos ler os versículos 14 e 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Preciso falar mais alguma coisa? É só obedecer a palavra de Deus para você ter uma vida mais leve e feliz. Amém? Então, o casamento de Acabe foi um desrespeito total às leis de Deus, à ordem de Deus. Foi uma rebelião contra os mandamentos de Deus. E aí, irmãos, quando você se rebela contra um mandamento de Deus, o restante vai a reboque. A rebelião continua. E a gente vê a dificuldade de muitos irmãos, muitas irmãs principalmente, que têm seu casamento com pessoas que não professam a mesma fé, o embate das duas culturas, os desejos diferentes, as expectativas diferentes, e o quanto é difícil manter um casamento nessas condições. Por isso, precisa se tornar uma pessoa de oração. Amém? A institucionalização da idolatria. Bota o 49 aí. A união de Acabe com Jezabel mostrou ser muito desastrosa, porque levou todo o povo de Deus ao culto a Baal. Eu trouxe uma das imagens que aparece aí sobre Baal, que tinha a parte de cima de seu corpo como um touro, né? Um corpo humano, mas a cabeça como um touro. E recebia como oferenda crianças. Como um povo chamado pelo nome de Deus, que conhecia a Deus, podia se desviar de tal forma. Mas lembra o que eu falei para vocês? Sobre o tempo. Aquele povo havia recebido a instrução no início, mas as pessoas não eram aquelas pessoas. Elas já tinham morrido, os filhos já tinham nascido, os netos já tinham chegado, o bisneto e tataraneto, e aí ia. O que é que prevalecia? A instrução que consta em Deuteronômio, que sente a porta da tua casa com o teu filho e ensine ao teu filho. A igreja ajuda as famílias com os trabalhos para as crianças, o pedacinho do céu, ensinando a adoração, ensinando como se comportar dentro da igreja. Anthony ainda está aprendendo, aleluia. Mas a igreja ajuda. Mas a responsabilidade é dos... É você, pai, principalmente você, pai, que deixa a educação na mão da mãe
E quando a criança faz alguma coisa, diz assim, esse teu filho não é mais seu, é só dela. E essa sua filha, é você, pai, que precisa sentar na porta da sua casa, sentar à mesa com seus filhos e ensinar para consolidar a palavra. Sabe por quê? Quando ele tiver o filho dele, ele vai fazer a mesma coisa porque vai seguir seu exemplo. Agora, os pais estão abrindo mão da responsabilidade de educar. Estão transferindo para a escola, para a igreja. Estão deixando na mão de Satanás. Acabe, ele não só adorou a Baal, como ele construiu um templo para se cultuar a Baal, em Samaria, que era a capital. E Jezabel levou os seus sacerdotes. Sacerdotes de quem? De Jezabel. Não tem meu ministro. A gente brinca, meu presbítero, mas é pelo carinho. Mas não são meus ministros, não são meus líderes, não são meus crentes, não é minha igreja. A gente fala isso, é no carinho, é naquela coisa de posse, de zelo, de cuidado. Mas é do Senhor, é sacerdote do Senhor, é líder do Senhor, é crente do Senhor, é igreja do Senhor, é o povo do Senhor. Aleluia! Os sacerdotes eram de Jezabel. Então faziam a vontade dela. Baal era o deus cananeu e fenício, né, que os dois povos cultuavam a Baal. Era o deus da fertilidade. Era o deus do clima. Era Deus da tempestade, da chuva. Por isso que quando eles foram desafiados por Elias lá no Carmelo, Elias pediu para colocar em volta do altar o quê? Água. O que era de mais precioso. E o resultado do poder de Baal. E ele foi desafiar Baal. Ué, se Baal é Deus da chuva, por que não manda chuva? Irmãos, Satanás tem colocado muitas dúvidas no nosso coração e tem trazido muito questionamento quanto à nossa própria fé. E na hora que as coisas estão ficando difíceis, na hora que a gente entra num período difícil, a gente não tem a ousadia de desafiar Satanás. Por quê? Porque a gente acha que é pequeno demais para isso. Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões. Qual era a diferença entre Elias e eu? É que eu sou vacilona e Elias não. Elias chegou e acreditou. E se posicionou. E aconteceu. Nós temos que parar de ser medrosos. Eu já contei aqui um testemunho. Nem gosto de contar tanto esse testemunho, mas eu contei quando a gente trabalhava com libertação. E no primeiro culto que a gente ia começar o trabalho de libertação, eu cheguei correndo do trabalho e ajoelhei. E quando eu estava orando, eu só escutei aquela chuva. A gente tinha evangelizado a beça, tinha feito um trabalho intenso para começar o culto de libertação. E na hora que eu escutei aquilo, o Espírito Santo me tomou, e eu levantei, eu cheguei na porta da igreja, e eu repreendi a tempestade, falei, em nome de Jesus, não provém de Deus, seja suspenso agora. E aí voltei, ajoelhei, e comecei a tremer, quase desmaiei sentada ali, que eu falei, Senhor, que vergonha. Se eu tivesse pensado nisso antes, não tinha levantado, na frente de todo mundo. Falei, ai, e se não parar de chover? Aí a chuva... E o Espírito Santo me repreendeu. Falou assim, vocês trabalharam tanto para começar um trabalho de libertação. E você teve medo de uma chuva? Irmãos, naquele dia,
num culto que só dava 5, 6 pessoas. Tinham 80 pessoas, 20 pessoas aceitaram a Jesus. Várias pessoas ficaram possessas e foram libertas e ficaram congregando na igreja. Por quê, irmãos? Porque Deus, quando diz que vai se manifestar, Ele realmente se manifesta. Prega só isso, Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo e deixa Jesus operar. Porque senão na nossa cabeça a gente fica inventando tanta coisa que Jesus diz, olha, não vou ficar aí querendo cumprir todo o seu programa para atestar que eu posso, que eu sou, de jeito nenhum. Olha aí outra imagem de Baal, slide 50. Não, Baal, esse é Baal não, esse é Aserá. Asherá, como falariam, mas para nós é Aserá. Que, assim, que simboliza a deusa. Está meio distorcida a imagem ali. Mas simboliza a deusa do amor, do sexo e da fertilidade. Porque Satanás, quando entra, ele não entra sozinho, né? Ah, deu abertura para Baal, vou levar essa daí também. E aí a primeira coisa que ele faz é a promiscuidade. É tirar a pessoa do centro da santidade de seu corpo. Porque a gente acha que só precisamos tratar o nosso espírito. O nosso espírito é muito importante, está separado para Deus. Mas a nossa vontade é importante, a nossa alma e o nosso corpo. Porque temos que prestar conta dele diante de Deus. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, como é que ele começa? Afetando o nosso corpo. Ferindo o templo do Espírito Santo. E aí, joga o pecado da prostituição. E aqui foi pior, por quê? Porque o Estado, o poder estatal, porque nós estamos falando do rei e da rainha, rei Acabe, rainha Jezabel, o poder estatal estava financiando a idolatria. Estava conduzindo o povo à apostasia. O governo estava liberando. Está aparecendo alguma coisa? Você está identificando alguma coisa? O governo estava liberando, abrindo as portas para que o pecado entrasse na nação. Havia autorização da autoridade máxima daquele governo. O culto idólatra estatal. No versículo 32 do capítulo 16 que estávamos lendo, diz, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Ele edificou uma casa para Baal, onde? Na capital do reino, no lugar do poder central do reino. Versículo 33, do capítulo 16. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Quem é que fez um bosque para Baal? O rei. O rei formalizou a idolatria. Irmãos, a gente precisa ter cuidado. Carnaval. Carnaval, o que tem carnaval? Vamos assistir as escolas de samba, vamos assistir os desfiles, vamos... Como é que isso tudo começa? Quando chega o rei Momo, que representa o mundo, e recebe da autoridade máxima da cidade o quê? A chave da cidade. Chave é a autoridade para abrir ou fechar uma porta. E aí é aberta a porta e dado acesso para que Satanás invada a cidade. E aí, o que é que nós temos visto a cada ano piorando nas escolas de samba?
é a imagem de Cristo sendo arrastado, sendo ridicularizado, mas isso porque a apostasia já se tornou estatal, já foi instituída nos governos. Eu vou ler com você em Daniel, depois disso a gente dá uma paradinha, Daniel capítulo 10. A Bíblia vai mostrar que existem principados espirituais que dominam até mesmo nações. Então, nós temos principados que dominam nações, principados que dominam regiões, principados que dominam estados, cidades e localidades. O principado de Apolo está terrivelmente abalado, porque a igreja tem marchado por essa cidade. E a palavra de Deus é verdadeira e se cumpre. Onde pisares a planta do vosso pé será vosso. Onde a gente chega, uma luz brilha. Então, em cada esquina, o demônio que foi destacado para aquela encruzilhada está desalojado. E um demônio desalojado espera o quê? Gadareno. Espera aí, Senhor, vai me tirar daqui? O Senhor chegou para me perturbar antes da hora. Olha só, os demônios falando com Jesus. O Senhor chegou para perturbar a gente antes da hora? Então deixa a gente entrar naqueles porcos. O demônio desalojado procura um lugar para se alojar. Por isso, os santos de Deus têm que estar ligados e mantê-los desalojados. Se você vai descer a rua, quando você estiver caminhando, se lembre que os anjos do Senhor estão contigo e estão mantendo aqueles demônios desalojados. Porque a igreja já passou por ali e nós não podemos permitir que eles se reinstalem. Vamos ler em Daniel capítulo 10, a partir do versículo 13. Eu vou ler até para você na nova tradução da linguagem de hoje. Então, acompanhe aqui no telão, se você tiver a nova tradução na linguagem de hoje, é NTLH. O anjo protetor do reino da Pérsia. O anjo da onde? Do reino da Pérsia. Lutou contra mim durante 21 dias. Mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Olha só, ele não foi lá no trono, que hoje é o Irã, chegou lá e ficou brigando com o rei que estava sentado naquele trono, o rei natural, o rei humano. Ele estava brigando com o rei espiritual. 14. Agora eu vim explicar a você o que vai acontecer com o seu povo, pois essa visão é a respeito de coisas futuras. Enquanto ele me dizia isso, eu fiquei calado, olhando para o chão. De repente, um ser parecido com um homem tocou nos meus lábios, aí comecei a falar e disse ao anjo que estava na minha frente: meu senhor, essa visão me deixou aflito e estou me sentindo fraco. Como é que eu, seu criado, posso falar com o Senhor? Estou completamente sem forças e quase não posso respirar. Então ele me tocou de novo, e com isso senti as minhas forças voltarem. Ele disse: Deus o ama, portanto não fique com medo. Que a paz de Deus esteja com você, anime-se, tenha coragem. Então eu me senti bem mais forte e respondi: fale, pois o Senhor me deu novas forças. Ele disse: sabe por que eu vim falar com você? Foi para dizer-lhe que o que está escrito no livro da verdade. Mas agora eu preciso ir lutar contra o anjo protetor da Pérsia. Quando a luta acabar, virá o anjo protetor da Grécia. Mas na minha luta contra eles, não há ninguém para me ajudar a não ser Miguel, o anjo protetor de Israel.
Então, cada nação tem um anjo que está protegendo e um anjo que está oprimindo. Então, a luta espiritual é intensa e constante. Tão intensa que o anjo que trouxe a mensagem do Senhor precisou que Miguel, o anjo-chefe, viesse ajudá-lo, para que ele conseguisse entregar a Daniel a resposta de 21 dias de oração. Quantos dias você está orando? Desistiu? Estava havendo uma guerra espiritual para trazer a resposta para você. Porque o anjo disse, olha, desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus ouviu e me enviou com a resposta. Deus é um Deus que ouve e um Deus que responde. E os anjos mensageiros, porque anjos são seres que vêm ministrar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles vêm com a mensagem do Senhor para nós. E aí encontram os obstáculos, os governantes espiritual que não querem que a maldição seja quebrada, que não querem que o poder de Deus se manifeste. Então, eles vêm para impedir. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, irmão, se mantenha puro. Se mantenha em santidade, procurando a santificação. Ore, irmãos, para que a igreja possa estar firme e para que as autoridades não se deixem corromper. Liberando projetos sociais, projetos legais, que vão trazer a descriminalização das drogas. O aborto. Agora a lei pró-aborto quer permitir o aborto em qualquer fase da gestação. Então, até um dia antes do nascimento, pode abortar. O que Deus falou para Jeremias? Ainda no ventre da tua mãe, eu te chamei. Deus já tem um negócio com a gente quando a gente começa a ser formado. Então, nós precisamos, como igreja, estar atentos para que essas coisas não passem. Casamentos homossexuais, aborto, droga. Nós precisamos não só orar, mas fazer a nossa voz ser ouvida. Não vamos entrar em discussão, em bate-boca, mas também não podemos nos omitir. Porque nós somos um povo que somos chamados pelo nome do Senhor. E esse nome não pode ser obscurecido. Amém? Bem, na próxima terça-feira estaremos falando sobre os agentes da apostasia e uma série de outras coisas que Deus tem colocado no nosso coração. Feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nesse momento porque estamos estudando a Tua palavra. E eu peço, Senhor, que todo bloqueio na mente seja tirado. Que toda dúvida quanto à palavra recebida no coração seja tirada, porque nós sabemos pela parábola do semeador que Satanás vem para roubar a semente semeada, mas em nome de Jesus guarda o nosso coração, Senhor. Que essa semente que hoje foi plantada possa germinar, possa produzir fruto, que possamos, ó Deus, fortalecer a nossa fé, que possamos fortalecer a nossa crença no Deus único, verdadeiro, fiel, para que não venhamos a apostatar da nossa fé. Muitas, ó Deus, doutrinas estão sendo jogadas sobre a sua igreja, sobre a juventude, sobre as crianças em forma de desenhos, de filmes, ou outros diretamente, claramente sendo colocados. Mas, Senhor, nós queremos estar guardados debaixo de suas mãos poderosas. Confessamos ao Senhor a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, que muitas vezes não conseguimos manter-nos firmes no lugar que o Senhor tem mandado nos colocar.
que não conseguimos manter firme naquele projeto que o Senhor colocou no nosso coração. Que vacilamos, que deixamos para depois, deixamos para daqui a pouco. E o tempo vai passando e Satanás vai tomando lugar. Mas nessa noite, é noite de crescimento. É noite onde estamos aprofundando nossas raízes na rocha. Onde estamos nos firmando em Cristo Jesus. Então, Senhor, nós nos colocamos nas suas mãos para sermos tratados pelo Espírito Santo conforme a sua vontade. Nós autorizamos, Espírito Santo, trabalha em nós conforme a sua vontade. Colocamos a nossa casa diante do Senhor. Porque não haverá espírito maligno que poderá jogar maldição sobre nossa casa. Porque onde está o Espírito Santo de Deus, Satanás não tem autoridade para agir. Colocamos, Senhor, agora a tua igreja diante do Senhor. Esse povo abençoado, esse povo feliz, esse povo vitorioso, esse povo que caminha firme no Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus que guerreia a nossa guerra. No Senhor está a nossa vitória. Então ao Senhor seja a nossa glória, a nossa honra e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. E diga obrigada, Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida.